Tá, Isaac, mas o que a IA impactou no front-end? Vamos falar um pouquinho disso hoje? Há uns 7 meses atrás, eu fiz esse post aqui, post extremamente provocativo sobre a carreira de front. Teve uma repercussão ali de tanto positiva quanto negativa, né? Mas o que eu trouxe aqui é o que a gente geralmente está ignorando no mercado de front-end, que é a IA não substitui o dev, mas a gente teve uma mudança brusca em alguns nichos. Então, se você, assim como eu, começou em algum tipo desses trabalhos aqui, agência, freelancer de landing page, consultoria de pequeno porte ali, que você lembra que você fazia CRUD, aquelas tarefas mais básicas, cara, isso aqui já não existe mais. Boa parte disso, o escopo caiu. Exemplo, agência, a maioria hoje já tem um processo bem automatizado e não precisa de tantos devs. Freelancer de landing page, o cara hoje mesmo ele gera em qualquer plataforma de IA. Consultorias pequenas, os times ficaram ainda mais enxuto porque a produtividade é maior. E consultoria de médio porte ali para fazer aqueles CRUDs, a gente precisava de um time que, exemplo, era 5, 6 pessoas. Hoje com 2 você gera todos esses projetos. Então, querendo ou não, o número de vagas também diminuiu nesse escopo geral. Então, dentro disso, a gente teve várias ondas, igual a gente comentei aqui, ó, no code, low code, porém a IA realmente refletiu nisso e teve um movimento de tornar os times mais enxutos. Então, o que isso refletiu no nosso mercado? Já de cara, tirando a maior dúvida aqui, se refletiu em salário? Sim, refletiu. Durante a pandemia, a gente via uma média ali de sênior como entre 14 e 18K remoto. Então, esse era o range. Pós-IA, a gente está vendo 11 a 14 com vagas híbridas. E aqui eu estou levando em consideração várias empresas. Então, nem todas estão híbridas, mas, exemplo, Luiza Labs, Hotmart, Itaú, bastante vagas estão nesse híbrido. As que oferecem um pouco acima desse range, também todas híbridas, todas em São Paulo, tem todo um requisito a mais ali. Então, se essa é a sua dúvida, já está aqui de cara. Mas o que mudou para o seu dia a dia de fato? Então, esses escopos aqui que foram os mais impactados. Então, exemplo, você lembra a época que a gente tinha que ficar brigando para escrever teste? Hoje a gente já não tem mais esse problema, documentação a gente gera em minutos. Componentes a gente também consegue automatizar boa parte. O que foi menos afetado? Arquitetura, design system, então você tem realmente uma identidade de plataforma ali. Temas como performance, sistemas complexos, observabilidade e governança. Então deixa aqui um exemplo, ó. Se sua estrutura organizacional parece com algo desse gênero, provavelmente você não viu tanta mudança assim. Que é basicamente, você tem micro front-ends, design system, lib de eventos, libs customizadas. Aqui pode ser a nível de org ou a nível de monorepo. Um time de plataforma de infra que provê deploy automatizado, rollback automatizado, ferramentas de observabilidade, monitoramento, gerenciamento de secrets, gestão, exemplo, de CDN, cloud provider, database. Tudo isso em um time complexo existe e, claro, métricas correlacionadas aqui. Exemplo, no seu CI/CD ali, 90% de cobertura, um mínimo de E2E, performance baseada nas principais telas do core do projeto. Tudo isso padrão. Então, se você trabalha em um org com esse estilo aqui, provavelmente você não viu essas mudanças nos últimos anos, porque você não atua dentro desses pequenos escopos aqui. E o que a gente viu nas vagas, então? Que aqui é onde que a maioria sempre me pergunta ali no LinkedIn, cara, o que você vê das vagas? O que está acontecendo? Então, a gente está vendo bem menos vagas de front-end, isso é inevitável. A gente tinha um número antes que era bem maior, hoje é bem menor, até pela demanda de fato, porque hoje aquela parte simples, que era o grosso antes que o júnior desempenhava, a gente consegue fazer com IA bem rápido. E a gente vê um maior número, então, de vagas full stack mobile, porque surge logo a necessidade que o dev ele assuma mais escopo, né, mais responsabilidade e que entregue de ponta a ponta. E exemplo, você pode ver que mobile, apesar de ter sido afetado, ela tem um pouco menos de afetação porque é mais complexo do que o front. Você pega uma aplicação mobile que funciona offline, ela tem uma complexidade bem maior do que a do front-end. Então, naturalmente, ela tem as suas vagas um pouco mais preservadas ainda. E aqui que é o ponto principal, que se eu quisesse que você saísse desse vídeo só com um ensinamento, seria esse.
que os requisitos mudaram, então naturalmente você vai ter mais requisitos de um processo com IA Native de fato, IA First ali, para seu projeto já começar pensando em trabalhar com IA. Spec Driven, hoje é obrigatório, cara, não tem pra onde correr. Se você não sabe isso aqui, eu mesmo te reprovaria em uma entrevista, não tem como te defender. Um harness apropriado. Se vocês querem conteúdo de harness de front-end, deixa aí no comentário que eu posso trazer. E tudo isso leva a gente a ter um ferramental e estratégias de arquitetura para IA. Então, exemplo, essa imagem aqui eu peguei num post que me marcaram depois de uma live aí de front-end, mas ela traz o resumo muito bem do que às vezes a gente quer dizer. Que é o monorepo, arquiteturalmente hoje, para IA é muito interessante, porque você junta um contexto específico e você precisa fazer uma alteração vertical que, vamos dizer assim, altera vários módulos, você consegue. Agora, se você tem polyrepo com micro frontends, por exemplo, cara, fazer uma alteração simples gera, exemplo, 6 tarefas e você pode ter que linkar um worktree na outra, por exemplo. Se eu uso, exemplo, a ferramenta de worktree, eu vou linkar o meu PR do back-end com o meu front-end para sinalizar a interface para ele conseguir extrair do outro PR. Ou seja, tudo isso gera um contexto, um trabalho a mais que um monorepo eu não tenho. E aqui alguns detalhes que pode ser interessante para você pensar a nível de front e de vagas. Então, a gente está vendo uma necessidade de ferramental para projeto diferente. Ou seja, antes a gente se preocupava em construir as telas. Hoje a gente tem uma preocupação em gerar ferramental para que a IA gere essas telas com o máximo de qualidade. Ou seja, a gente constrói a coisa que constrói a coisa. Então, o que você está fazendo a termo disso? Você já construiu algum skill? Já gerou algum harness? Já executou alguma tarefa de ponta a ponta com IA? Querendo ou não, se você não está seguindo essa onda, você pode ser pego desprevenido aí em um layoff e não conseguir se realocar. E, exemplo, prevenção de bug. Cara, a gente teve 10 incidentes na sua empresa. Qual a causa principal? Tem alguma coisa que a IA poderia fazer para prevenir isso? Você consegue criar um agente de code review que pega os cenários mais comuns de incidente e sinaliza para você qual que é o problema? A pipeline ali ela reflete em qualidade. Muitas das vezes a gente pega ali, coloca umas métricas na pipeline, tipo métrica de coverage de teste. E aquilo é levado com uma qualidade única e você não tem mais nenhum ferramental para isso. Beleza, o que acontece? Essa métrica não reflete em qualidade do projeto. E aqui, skills mais coladas realmente com o seu dia a dia. Exemplo, cara, eu utilizo o Linear, eu tenho uma skill pro Linear, tenho uma skill ali para lidar com o meu Spec Driven, tem todo um harness por trás. Isso aqui pro seu dia a dia vai ser essencial, não tem muito para onde fugir. Se você não está acompanhando a onda da IA, a chance que você não conseguir se realocar se for demitido é grande. E aqui, escopos maiores. Se eu pudesse dar um conselho cara, não dá para você ser só front hoje. O front-end, ele vai te limitar. Então, você começa a ter que ganhar espaço. Ganha espaço no mobile, ganha espaço no back-end. Se você nunca entendeu de fato, exemplo, arquiteturas distribuídas, cara, esse é o momento. Entende lá o que é uma arquitetura distribuída, como funciona, o que é uma fila. Exemplo, vai estudar ferramental de IA, o que é um worktree, como funciona, qual o melhor jeito de eu gerar, exemplo, de eu tocar 2 tasks ao mesmo tempo, qual o melhor jeito de eu otimizar os processos para os meus colegas entregarem mais. Tem algum agente que, se eu tivesse, multiplicaria o valor para a empresa? Ou seja, hoje, você vê que a gente está ganhando escopo entre tecnologia e também ganhando escopo de produto. Ou seja, não tem como você ficar distante agora do produto. Você vai ter que estar pensando, cara, eu preciso fazer um favorito. Será que se esse favorito ali para o meu e-commerce, não faz sentido ele ter depois uma notificação para avisar se o produto ficou mais barato? Será que numa lista de presente eu não posso ter uma notificação realmente de trazer para você um pensamento de produto, de como eu posso otimizar, que dor isso resolve para o cliente? Querendo ou não, a gente veio muito numa onda de dev executor, onde a gente está longe do produto, onde a gente está longe da construção dele como ferramental que resolve um problema, e sim como um executor que puxa task ali, entrega a task, entrega o produto. Então, isso a IA trocou e removeu pra gente. Então, cara, leva isso pra sua vida agora. Cara, você não é mais um engenheiro de front-end, você é um desenvolvedor full stack
que entende de produto. Então, que entende como os processos da IA funcionam, que entende como o seu produto gera valor, que entende como isso afeta a organização. Galera, é isso. E se você curte esse tipo de conteúdo, tem algum conteúdo de IA específico para front, ou um pensamento mais full stack de como você pode trazer isso para o seu dia a dia, ou fazer essa migração, deixa aí nos comentários que eu vou trazer no próximo vídeo. Valeu!